Meus irmãos e minhas irmãs, povo querido, nesta noite eu pretendo dar continuidade ao que comecei falando de manhã. É uma pena o pastor Edésio não estar aqui agora à noite para me ver levantar Davi. Ele que me reclamou aqui, assustado, impactado, de verdade, ele me atalhou ali. Ele ficou segurando a minha mão e dizendo que eu tinha, sei lá como é que é, deixado Davi no chão. Mas, na verdade, quem levantou Davi foi o Senhor, já há muito tempo. E eu quero falar nesta noite sobre a segunda parte dessa história. Porque de manhã eu lhes falei sobre a paternidade, baseado na história de Davi e seus filhos. E agora à noite eu quero lhes falar sobre o drama de Absalão, que em um certo sentido foi vítima de uma família sem o devido acompanhamento. Essa é uma verdade incontestável. Mas aí entram também elementos da sua personalidade, que são coisas que a gente precisa identificar até para a construção da nossa paz. Quero que você abra a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel. De manhã eu li o capítulo 3, apenas uma porção, e agora à noite eu quero ler uma porção também e contar um pouco da história que está em torno desta pequena porção. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 14, versos 25 a 27. É uma história muito longa, eu gostaria de ler o texto inteiro, mas são muitos capítulos. Então, eu preferi ler essa porção, onde vou basear e retirar as lições, mas contar para vocês o contexto. Então, acompanhe o que eu vou ler. Segundo livro do profeta Samuel, 14, 25 a 27. A beleza de Absalão. Não havia, porém, em todo o Israel, homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Por enquanto, até aqui. Leremos outros textos para nossa instrução. Desde já fica a nossa oração para que Deus, por misericórdia, fale conosco. Dos primeiros 6 filhos que Davi teve, e foi em Hebrom, 3 deles, como lhes falei de manhã, passaram completamente despercebidos. Não há registro de ações, de fatos, de histórias relativas a eles. Os outros 3, no entanto, até hoje se comenta em Israel e no mundo cristão, que foram Aminom, o mais velho, que em uma certa idade começou a sentir uma atração pela própria irmã, terminou possuindo a irmã, estuprando a própria irmã.
O outro, que era o do meio, chamado Absalão, que depois veio a assassinar o irmão mais velho, Aminon. E o terceiro filho, Adonias, que se conta a respeito dele, que ele tentou depois tomar o trono do próprio pai. São os três mais velhos, que trouxeram muita tristeza, muita dor, lágrimas ao coração de Davi, até a sua velhice, diz a palavra do Senhor. Este que vamos estudar nesta noite, Absalão, o do meio, não sei por que Davi colocou esse nome nele. Os nomes eram dados de acordo com alguma característica, ou do nascimento, ou de uma perspectiva a respeito daquele personagem. E o nome Absalão, que em hebraico significa pai da paz, Avshalom, é o contrário, ele era um homem de guerra, ele era um homem violento, contraditoriamente. E a história que está em torno de Absalão é uma história muito triste. Não sabemos a respeito da sua infância e da sua juventude. Nada é dito a respeito disso, senão especulações, inferências, mas nada objetivo a respeito da infância, adolescência, juventude de Absalão. O que sabemos dele é que era muito vaidoso, muito bonito, segundo os padrões daquele tempo, como lhes falei de manhã também. Os comentaristas acham que ele era ruivo, assim como o pai, o que dava à pessoa um caráter quase divino. A ruivez não era apenas uma questão de tez, de tom, de pele, de cabelo. Para a cultura da época, era uma dádiva, era um presente dos deuses, era alguém diferenciado. E além disso, ele, segundo o padrão da época, era bonito da planta do pé até o alto da cabeça. E vocês viram no texto aí quanto é que pesava, dava mais de quilo o peso só dos cabelos, todo final do ano, quando ele cortava. E segundo histórias escritas, registros feitos, encontrados nos livros dos reis, ele aspergia ouro em pó nos cabelos, depois de untá-los com essências e óleos aromáticos, e quando ele passava e o cabelo refletia ao sol, era um espetáculo, como eu disse de manhã, para a gente hoje talvez até bizarro, uma coisa horrível, ia logo para o YouTube como uma coisa horrorosa. Mas para aquela época era o que havia de mais chique, né? Lindo demais e tal. Mas o texto diz coisas curiosas aqui, o que eu li. Diz que não apenas ele era muito belo, mas era o homem mais celebrado por sua beleza em todo Israel. Mas existem nas narrativas alguns elementos que vão dando um traço, ou traçando um perfil de Absalão. Por exemplo, ele era vingativo, o que torna uma pessoa uma característica muito ruim para uma pessoa. Quando ele soube que seu irmão mais velho tinha feito mal à sua irmã por parte de pai, sabendo ele que o pai não tinha feito nada, não tinha tomado conhecimento, não tinha feito atitude alguma, ele guardou ódio pelo seu irmão e procurou vingar-se. Tomar as dores da sua irmã e fazer justiça com as próprias mãos.
Era uma pessoa vingativa. E mais, era um perfil diferenciado, que hoje talvez estaria nas páginas de jornais, talvez como um psicopata, porque não é aquele tipo de vingança movida por forte emoção, que por um impulso age e retalia alguém, confronta no mesmo momento, dá o troco na mesma hora, depois até se arrepende e pensa. Não. Ele levou 2 anos planejando, traçando metas, bolando como mataria o seu irmão. Planejou de uma forma articulada, bem pensada, estruturou uma festa para, naquele ambiente festivo, matar o seu irmão. Uma personalidade, olhando assim friamente, doentia para fazer uma coisa dessa natureza, que não foi por um impulso, mas algo premeditado, planejado friamente. Um dos traços do perfil de Absalão. Outro traço curioso e preocupante, muito grave. Era de um ódio tão grande, ele carregava uma mágoa tão grande, que gerenciou a vida dele por todos os seus dias. Ele era movido ao ódio. Eu vou ilustrar aqui dando 2 exemplos para você pensar. Primeiro nós vemos isso na revolta de Absalão, correndo atrás do próprio pai para o matar. Não apenas assumir o lugar dele, do ponto de vista político, do governo, das ações estratégicas militares, mas para matar o seu próprio pai. E as ações que ele coordenou, orientado por Aitofel e os seus conselheiros, eram ações de alguém que tinha sangue nos olhos, de alguém que rangia os dentes, para matar o próprio pai. Uma pessoa tão amada, tão carismática, tão celebrada em todo o mundo antigo. Segundo aspecto, vejam aonde levou Absalão esse ódio. Imagine na prática, eu comentei, como Daniel Sacramento gosta de falar, en passant, não é, Daniel? En passant, sobre aquele fato terrível, inominável. A gente não consegue, de fato, até imaginar. Aquele episódio com as concubinas do próprio pai perante Israel. Não foi um fato dentro do quarto, escondido, mesmo assim para machucar. Não. Ele fez às claras, premeditadamente. Ele armou uma tenda. Ele conclamou Israel e os líderes de Israel, que imaginavam ouvir uma palestra, um discurso, e naquele ambiente, naquele momento público, ele se inflamou contra e sobre aquelas mulheres, tendo relações sexuais à vista de Israel. E o que a Escritura revela é que isso foi feito por ódio, para machucar a imagem
a pessoa do seu pai, daqueles que estavam em volta dele e a própria história de Israel. São alguns sinais, alguns elementos que eu extraí aqui de toda a história de Absalão para mostrar que era um perfil de alguém doente, emocionalmente doente, psicologicamente abalado, estruturalmente problemático. Alguém que, na fala, demonstrava não reconhecer, não identificar no outro a irmandade, a parceria e a ascendência. Deixe-me ilustrar isso que estou falando. Duas coisas. Primeiro, ele não reconheceu a paternidade. A autoridade do seu pai sobre ele mesmo, sobre os seus, as prerrogativas do próprio pai, e tomou às vezes e fez o que ele achava que o pai deveria ter feito. Segundo, ele não reconheceu o seu próprio irmão de sangue. Ele não disse a Tamar: eu sei que foi meu irmão Aminon que fez isso. Ele disse: teu irmão. Ali estava quebrado um vínculo, um laço. E quando ele tirou a vida do seu próprio irmão, ele estava visitado por aquele mesmo espírito que habitava e que habitou a alma e a vida de Caim, quando assassinou seu próprio irmão. É um espírito que age sobre alguém assim. Estou traçando um perfil de uma pessoa baseado nos traços que são apresentados aqui. Esse era Absalão. E uma tragédia se abateu sobre a casa de Davi, sobre Israel, e Deus, como diz na palavra, é que conserta as veredas, e depois Deus conserta essa história, porque Deus faz assim com as nossas vidas também. A gente dá um passo errado, algumas coisas vêm sobre nós, às vezes sobre a nossa casa, sobre a nossa história, mas misericordiosamente Deus vem e endireita as nossas veredas. Por que é que eu trouxe essa palavra e vou agora comentar sobre isto nesta noite? Irmãos amados, essa questão é tão séria, é tão mais profunda do que a gente pode imaginar, é tão mais urgente do que a gente imagina. Sabe o que é que Deus disse e diz, não é? Sobre essa questão de desavença entre pai e filho, distanciamento entre pai e filho. Notem, não é uma questão apenas relacional. Não é uma questão apenas de ajuste familiar. É um princípio espiritual que é quebrado. E mais do que isso, eu vou ler um texto com vocês vão ler comigo essa passagem, e vocês vão ver que é de uma gravidade tal que nós, como igreja, como pais e como filhos aqui presentes, precisamos colocar a boca no pó e buscar ao Senhor piedosamente. O texto que nós vamos ler são os 2 últimos versículos do Velho Testamento. Portanto, Malaquias, os últimos versículos. Abra lá, por favor, para você conferir comigo. Malaquias. Malaquias, capítulo 4. É só você que está com dificuldade. Abre Mateus e volta uma página. Talvez seja mais fácil assim. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? Os 2 últimos versos. Ou seja, capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias,
antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, há uma maldição prevista a respeito dessa disfunção espiritual, dessa quebra de instituição divina, dessa quebra de princípio de autoridade e de relação. Uma maldição. Percebem? Agora vamos para outro. E vejam que coisa curiosa. Eu quero ver se você está bom em Bíblia, porque assim, deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Até uma pausa para eu respirar. Primeiro, notem que muitos pregadores dizem assim, quando leem a Bíblia, vão fazer uma referência, eles dizem assim: como está escrito lá em 2 Crônicas, ou lá nos Salmos. Um dia desse eu parei para pensar, por que lá? Por que não aqui? Não é? Como está escrito aqui? Não é isso? Segunda coisa, notem vocês que... Esqueci. Vamos lá para o texto que eu ia dizer. Lembrei. O pastor diz assim, vamos abrir o texto, a Bíblia em tal texto. Aí você vai abrindo. E o pastor sabe se a igreja está afiada pelas as páginas passando. A gente já está lendo aqui o texto, tem ainda página... ainda estão passando página. É um sinal de que não acharam ainda o texto, não é? Então vamos ver como é que vocês estão. Deixa eu abrir primeiro a minha aqui. É o segundo livro, segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, podem abrir. Capítulo 3. Eu já abri. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Tem gente que não vai nem abrir para não ficar passando página depois. Vamos ler juntos esse texto. Vocês vão identificar, sem eu falar nada, o que eu quero pontuar nesta noite. Depois eu vou dizer, mas você já vai pontuar apenas na leitura. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Vamos lá? Segunda carta de Paulo a Timóteo, 3, de 1 a 5. Leiamos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Irmãos amados, eu sei que vocês perceberam, num quadro dramático e profético sobre os males e as corrupções dos últimos dias, nessa lista complicada de defeitos morais e espirituais, encontramos desobedientes aos pais, algo bem específico, ingratos e irreverentes. Nós encontramos a desobediência, a ingratidão e a irreverência. Façam a soma, juntem as coisas dentro do que eu estou falando. Vejam que há uma maldição prevista sobre a terra e nela está inserida
a desobediência, a ingratidão, a irreverência, a rebeldia e a rebelião dos filhos em relação aos pais. Foi esse o drama de Absalão. Que grande tragédia trouxe sobre a casa de seu pai e sobre Israel. Até hoje, o nome de Absalão é lembrado pelos israelitas como alguém a ser esquecido. Alguém que desonrou a história de Israel. No túmulo onde foi sepultado Absalão, os filhos de Israel passam e cospem. É uma história muito feia. E isso porque é um princípio bíblico quebrado violentamente. A Bíblia diz que há um primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. Qual é mesmo? Honra teu pai e tua mãe. Não é uma palavra humana. Não é uma decisão eclesiástica. É uma palavra rema, é revelação de Deus, é determinação divina para a bênção dos povos. E sabem por quê? É o primeiro mandamento com promessa. Porque quando eu honro ao meu pai terreno, eu estou fazendo, é uma representação de uma honra que nós entregamos ao Pai Celestial. É um princípio de autoridade. Os pais terrenos representam a relação que nós temos com o Pai Celestial. A obediência que nós devotamos ao Pai terreno, aos pais terrenos, é uma representação da nossa obediência e da nossa dependência ao Pai Celestial. Quando essa relação é quebrada, quando esse princípio é violado, não tem errada, problemas virão. Dramas virão, maldição acontecerá, porque Deus disse. Por isso eu coloquei na liturgia aquele texto sobre a bênção decorrente da obediência e, naturalmente, as maldições também decorrentes da desobediência. Irmãos, eu tenho 48 anos, mês que vem completo 49. Eu sou de uma geração de filhos obedientes. Era uma geração diferente. Mesmo entre aqueles que não conheciam o Senhor, nem tinham aliança com o povo de Israel, os incrédulos. A sociedade era regida e governada por leis, incluindo a família. E a maioria aqui, os mais velhos, sabem muito bem disso que estou falando. Os pais eram reverenciados, até os pais ruins, e havia muitos, muito duros, que marcaram negativamente seus filhos. Não eram confrontados, não havia confronto entre pais e filhos. Senão, numa relação adoecida nessa gravidade, como citei aqui o caso extremo de Absalão, de correr atrás do próprio pai para matá-lo. Chegávamos ao extremo, e tem gente aqui dessa geração e sabe muito bem disso. A gente se assentava à mesa, ninguém comia antes do pai chegar. Os mais novos não sabem disso. A comida, o melhor da comida, o que era preparado pela mãe, geralmente, ou por alguém por ela determinada, o primeiro prato era o do pai. Primeiro comia o pai, depois comiam os filhos. Os filhos não se levantavam da mesa se os pais não autorizassem.
Os filhos não saíam de casa para ir sequer ao vizinho ou na casa de um amigo, sem avisar se iam, sem pedir autorização aos seus pais. Havia um governo instituído e era natural. As coisas funcionavam assim. Havia um certo temor e um medo. E uma frase que era universal e até tumular. As mães diziam assim, quando não conseguiam, às vezes, dominar os filhos e as ações. Geralmente os pais estavam fora trabalhando. As mães diziam, quando seu pai chegar, a gente vai conversar. E isso era um sinal de medo, de ficar angustiado e, meu Deus, por causa da autoridade paterna. Hoje os pais não têm a menor vergonha de dizer para os filhos, quando sua mãe chegar, você vai ver o que é que vai acontecer. Mas, enfim, a autoridade paterna não estava ligada a um nome familiar, e sim à posição paternal, ao posto paternal. Posto esse que se desconfigurou. Hoje as coisas se nivelaram, os pais são comandados pelos filhos, desde logo muito cedo. Os filhos controlam os pais. Dizem o que querem, a hora que querem, o que querem fazer, para onde vão, para onde querem ir, e os pais ficam controlados. Os pais é que têm que ver a agenda para se acomodar à agenda dos filhos. Os pais é que têm que se acomodar ao que é conveniente aos filhos, até na igreja. Eu falava recentemente a um grupo de pessoas aqui sobre a famosa doutrina do beliscão. E explicava o que era isso. No meu tempo de criança, e toda criança é igual, no mundo inteiro, né? Vocês gostam que eu fale assim, né? No mundo inteiro. De pegar no meu pé, eu tive que mudar. No mundo inteiro, criança fica no banco ali ouvindo o pregador, quer sair, quer ir no banheiro, quer ir não sei aonde, é em todo lugar. Mas no nosso tempo de infância, não tinha nada disso. A gente ficava no banco, assistindo o culto dos adultos, não tinha departamento infantil, e a gente ficava ali ouvindo, e o beliscão cantava do lado. E para piorar a situação, curiosamente, ninguém ficava traumatizado, ninguém ia para terapeuta, nenhuma criança ficava, como é que diz? Revoltada, procurar a justiça. A justiça era um cascudo depois do beliscão. A justiça era essa. E estava tudo certo, e vivíamos, sobrevivemos, e com tudo isso, soubemos honrar os nossos pais, amar os nossos pais e obedecê-los. E um outro detalhe, havia uma ferramenta poderosíssima que os pais usavam e que hoje não usam mais. Muitos aqui sabem disso. Era o olhar fulminante. Lembra disso, Timóteo? O olhar fulminante. Às vezes numa festa. Uma festa, aniversário de fulano, de alguém. Aí a gente, como criança, ia para a festa. Primeiro já tinha toda a recomendação em casa. Se aprontasse, chegar em casa, a gente vai conversar. E conversar, você já sabe o que é. Na festa, a gente ali, às vezes, querendo pegar um doce, uma coisa, de vez em quando olhava para pai e mãe. Não é verdade? O olhar corria logo buscando aprovação. Se o olhar estivesse fulminante, aquele olhar penetrante, então qualquer balançadinha de cabeça, a gente já ia para um canto, já ficava quieto. Vocês sabem que é verdade. Hoje, quem censura os pais são os filhos. Desde pequeno. Eu vi uma cena num supermercado, eu fiquei muito ruim, assim, a vontade de ir lá fazer alguma coisa, mas não tem como fazer nada.
A criança rolou no chão, se jogou na prateleira, derrubou produtos, e aquela gritaria, porque queria um produto, queria levar um produto, a mãe não queria dar, mas a criança aprontou tanto que a mãe terminou dando. São os reizinhos, não é? São os déspotas de uma geração que descobriu o poder da revolta, descobriu uma forma de negociar muito poderosa e tem medido força com seus pais, que, para não entrar em graves conflitos, estão cedendo, e nós estamos convivendo com uma juventude, com uma geração à beira de um colapso moral, uma desorganização completa, lares desestruturados, pais que apanham dos filhos, literalmente, e uma maldição que se abate sobre a face da terra. Para nós, cristãos, servos de Deus, fica a promessa do Senhor de enviar a palavra profética antes que venha o dia D, com D maiúsculo, e Deus converterá o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai, antes que venha o terrível dia do Senhor. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa graça, a paz que deve invadir o nosso coração. Mas não podemos negociar valores. Também não podemos deixar para lá. Não podemos também esperar que as coisas aconteçam. Nós precisamos prezar pelos valores da palavra de Deus, ensinar aos nossos filhos, falar aos nossos filhos, como diz a Escritura, para que não sejamos surpreendidos com os males deste século. Que a palavra de Deus, rica, poderosa, soberana, desperte o coração do Pai que aqui está e também do Filho que aqui está, para que o Senhor nos una, nos aproxime, nos quebrante e quebre de nós qualquer aspecto de maldição dessa terra sobre a nossa casa. Eu oro assim em nome de Jesus.